Nós vamos hoje falar sobre este tema que está na tela. Andando com um tanque vazio é uma pergunta em um livro de um cara chamado Wayne Cordeiro. Se você nunca leu esse livro, alguém aqui já leu esse livro? Alguém já leu esse livro? Andando com um tanque vazio? Você precisa ler esse livro. Esse livro é para todo líder, mas também para todo crente. E nós vamos falar sobre este tema hoje. Mas eu não sei se você já teve a experiência de ficar sem combustível. Quem aqui já teve a experiência da gasolina acabar no meio do caminho? Levanta a mão aí. Que perrengue, né, galera? Que perrengue terrível quando a gasolina acaba no meio do seu percurso. Quando você tem que chegar no lugar tal e a gasolina não dá para chegar no lugar tal. Certa vez nós estávamos indo para Mispa, lá em Anápolis. Nós saímos lá do Goiás, lá do seminário, e descemos para ir até Assis, na Mispa. E o dono do carro, tinha pouco tempo que estava com aquele carro, e ele falou assim: vamos, vou abastecer aqui no lugar tal e a gente vai. Abastecemos, enchemos o carro de gente, enchemos o carro de mala e fomos em direção a Assis. E a gente estava quase chegando em Assis, quase chegando na Mispa. Em Assis a gente já tinha chegado. E como se fosse daqui naquela porta ali, ó, daqui naquela porta, ali estava a entrada da Mispa, quem já foi sabe, aquele portal da Mispa, e aqui estava o carro. E o que aconteceu? A gasolina acabou. Faltando poucos metros, por poucos metros a gente não conseguiu chegar de carro no destino onde nós chegaríamos. E aí, tudo bem, resolvemos, fomos lá, conseguimos o combustível, chegamos, tudo bem, participamos. Na hora de ir embora, o cara abasteceu o carro e falou assim: vai dar para chegar até no posto. E ele me erra a entrada do posto. E o que acontece? Mais uma vez, ficamos na beira da estrada sem combustível. Ficar sem combustível gera uma tensão terrível entre expectativa e realidade. Porque a expectativa de quem abastece qualquer veículo, seja o carro ou seja a sua bicicletinha elétrica, é chegar no lugar onde você quer chegar. Essa é a expectativa. Só que a realidade daquele que fica sem combustível é a frustração por não conseguir chegar no seu objetivo. E essa frustração é terrível, porque mexe com o nosso psicológico, mexe com as nossas expectativas, mexe com aquilo que nós desejamos, sonhamos e queremos. Mas onde eu quero chegar, falando sobre combustível, falando sobre expectativas e falando sobre realidade? Ô, Rebeca, você pode vir para o teclado? Normalmente eu não gosto disso aqui não, mas está tão vazio assim, está tão, acho que o barulho da iluminação está me incomodando mais do que a música incomodaria. Mas vamos lá, onde eu quero chegar? Eu quero falar sobre a nossa vida, que por vezes também pode estar com o tanque vazio. Por vezes nós podemos também estar mentalmente, espiritualmente, fisicamente tão abatidos, ao ponto de estarmos com o ponteiro apontando para a reserva. Ao ponto de estarmos com a nossa vida, o nosso coração, gritando por reabastecimento. Talvez você chegou aqui hoje com necessidades tão grandes de reabastecimento, que você não consegue mais reabastecer nas coisas que antes você reabastecia. Talvez você chegou aqui hoje com a mente tão falida e tão destruída que você não vê mais expectativas de futuro, mentalmente falando. Talvez fisicamente você está quebrado, porque chegou sexta-feira e você só consegue imaginar, quem não trabalha amanhã, como você pode dormir um pouco mais no sábado. Talvez você está quebrado, porque já chegou no segundo semestre do ano e você ainda não conseguiu ter o seu tempo de descanso. Mas, meus queridos, a boa notícia é que isto não é uma exclusividade nossa.
O que traz paz ao nosso coração é que nós podemos olhar para alguns outros exemplos de pessoas que estavam na reserva, de pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam no seu limite e tiveram a sua vida renovada por Deus. A história que nós vamos acompanhar hoje é a história de Elias. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. E nós vamos acompanhar essa história, a história deste homem. Mas antes de você ler comigo este texto, e eu leio na Nova Versão Internacional, eu quero te situar sobre quem foi este homem. Elias foi um dos profetas levantado pelo Senhor para profetizar contra ou sobre o juízo de Deus a Israel. Elias profetizou no tempo dos reis Acabe e Acasias, homens extremamente terríveis, homens depravados, perversos, e homens que andavam longe dos caminhos do Senhor. Homens que não queriam fazer o nome do Senhor conhecido, pelo contrário, faziam o nome do Senhor escarnecido no meio do povo. A tarefa de Elias era falar do juízo do Senhor, que viria sobre Israel, que viria sobre estes reis, e que viria sobre o povo, se aquele povo não se arrependesse. Um dos pontos mais marcantes da história de Elias está no capítulo anterior ao capítulo que nós vamos ler. O capítulo 18 fala sobre o desafio de Elias aos profetas de Baal e aos profetas de Azerá. Elias desafia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Esses 850 profetas estranhos são desafiados por Elias através do poder de Deus. E você conhece a história. Elias está no Monte Carmelo e eles preparam ali o altar, preparam ali a lenha, colocam água no lugar onde, naquela vala, onde iria para aquela lenha, e Elias dá a chance aos profetas de Baal de clamarem a Baal, de clamarem ao seu Deus. E Elias faz com eles o desafio, e até mesmo zomba deles. Será que o profeta de vocês está dormindo? Ou será que o Deus de vocês está dormindo? Será que vocês não podem fazer mais? E Elias depois clama ao seu Deus. Quando tudo estava encharcado, quando as possibilidades daquilo ser consumido eram pequenas, e o Senhor manda fogo dos céus, consome aquele lugar, e o poder de Deus é manifesto, o nome do Senhor é engrandecido, aqueles profetas estranhos são mortos. E aqui nós chegamos no capítulo 19. Acompanhe comigo na sua Bíblia, nós vamos ler até o verso 18. Ora, Acabe, quem era Acabe, gente? O rei de Israel. Grave isso no seu coração. Contou a Jezabel, a sua mulher, tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a daqueles homens. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Eu já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna para passar a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias, perguntando, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu,
Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram seus altares, mataram os profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também procuram me matar. O Senhor disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolar, para suceder você como profeta. Somente até aí. Vamos orar. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos de um renovo que só o Senhor pode dar. Nós precisamos do poder do seu Espírito nos convencendo daquilo que precisamos ser convencidos, em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre o que fazer quando o tanque está vazio. Quero falar nessa noite sobre o que fazer quando não há mais esperança em nossos atos, em nossos meios ou em nossas forças. O que fazer quando o seu ponteiro está apontando para a reserva? O que fazer quando não há mais alternativas diante dos seus próprios olhos? E eu quero lembrar você daquele combinado nosso do banheiro, beleza? Segura aí, você que pode, segura um pouquinho. A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer onde estamos. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando o nosso tanque está vazio é reconhecer onde estamos. Jezabel, uma mulher de Acabe, era uma mulher terrível. Não sei se você conhece a história dessa mulher, mas Jezabel era uma mulher que não só era a esposa do rei, ou a rainha, mas Jezabel era uma mulher que queria governar por seu marido. Uma mulher que entendeu o quão omisso seu marido era, e por isso governava sobre ele e através dele. Uma mulher que usava da sua influência, da sua liderança, e uma mulher que fazia o que queria dentro do governo de Acabe. E o texto começa dizendo que Acabe chega como um cachorrinho com o rabo entre as pernas, para dizer o que havia acontecido no Monte Carmelo. Elias matou os profetas de Baal. Elias matou os profetas de Azerá. E Jezabel, então possuída, manda mensageiros para Elias, dizendo que os deuses me castiguem, se amanhã, neste mesmo horário, eu não fizer com você o que você fez a estes profetas. Aquela mulher usa da sua força, usa do seu poder para ameaçar o profeta de Deus. E Elias, por sua humanidade, este mesmo Elias, que venceu estes 850 profetas, este mesmo Elias que era tomado pelo poder de Deus, tem a sua humanidade sendo posta à prova. Este mesmo homem teme pela própria vida, e o seu medo é super razoável, talvez eu e você também teríamos. Chega uma carta nos ameaçando e dizendo: amanhã neste mesmo horário você vai estar morto. Amanhã neste mesmo horário não tem mais vida para você. E Elias recebe esta notícia, recebe esta ameaça e foge. E foge diante da presença daquele reino e da presença do seu servo e diante daquilo que estava fazendo naquele lugar. E ele chega no deserto depois de um dia de caminhada. E no verso 5,
ou no verso 4, desculpe, chega e faz uma oração sincera ao Senhor. Elias reconhece quem era, reconhece onde estava e reconhece do quanto precisava de Deus. Elias chega para o Senhor e diz: Senhor, tira a minha vida. Eu não consigo mais, Senhor. Senhor, eu cheguei no meu limite. E eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim. E nós olhamos para esta oração sincera e devemos nos perguntar: o que estava por trás da oração de Elias? O que estava por trás da oração de Elias era o desgaste dos seus dias. Era um homem que vivia intensamente para Deus e por viver intensamente para Deus foi desgastado em seu ministério. O desgaste entre a vida e a morte, o cansaço, o esgotamento, tudo isso estava por trás da oração de Elias. E Elias repete a mesma oração de Moisés, em Números no capítulo 14. Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu cheguei ao meu limite, Senhor. É melhor o Senhor tirar a minha vida. E esta oração sincera é daquele que não consegue mais suportar por suas próprias forças. Esta oração sincera é de alguém que olha para o ponteiro da sua própria vida e percebe que se não for abastecido, não consegue mais viver. Elias passou por isso. E por que você acha que você não pode passar? Elias passou por dias terríveis e nebulosos, e por que você acha que você não pode passar? Por que nós ainda continuamos achando que nós não podemos passar por dias difíceis? Eu quero que você tenha atenção aqui, não para o desgaste de Elias, ou para o tamanho do problema de Elias. Eu quero que você se atente à reação de Elias ao seu problema. Elias não tentou contra a própria vida. Mesmo desgastado, esse homem não foi lá e tirou a vida. Mesmo desgastado, esse homem não fez uma campanha contra Deus. Olha, a partir de agora, eu que servi ao Senhor, sou inimigo de Deus. E por ser inimigo do Senhor, eu falo mal deste Deus, porque este Deus me desgastou, porque viver para este Deus causou desgastes em mim. Não é isso que Elias faz. O que Elias faz? Ele ora ao Senhor. Esta é a reação do profeta de Deus. Ele não abandona a sua fé, ele não atenta contra a própria vida, mas ele apresenta o seu coração e a sua situação em oração. E por quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós sofremos calados? Por quantas vezes nós sofremos em silêncio? Por quantas vezes nós não temos a coragem de apresentar para o próprio Deus o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso sofrimento? Talvez você está clamando aqui hoje por companhia. Talvez você está clamando aqui hoje por pessoas, por amizades. Talvez você está com o seu coração tão aflito por uma situação que você não vê o escape, não vê a saída, não vê o que fazer. Mas por muitas vezes tentamos sofrer calados, não reconhecemos diante de Deus onde estamos, nem do quanto precisamos dele. O que fazer na prática então? A primeira coisa, reconheça que você não é um super-herói. Reconheça que você não é uma pessoa com superpoderes. Reconheça que você tem limitações muito bem estabelecidas. E que se você não descansar no tempo certo, você vai desfalecer. Se você não conversar sobre as coisas que te afligem, você vai desfalecer. Se você não provocar ou não permanecer ou não dar manutenção na sua espiritualidade, você vai desfalecer. Reconheça suas limitações. Todos nós temos limitações. E isso não é algo que te impede de caminhar. Isto mostra o quanto você precisa de Deus.
A segunda coisa que você deve fazer de forma prática é reconhecer o quanto o seu ponteiro aponta para a necessidade de combustível. Porque talvez aqui hoje, nem palavras saiam dos seus lábios. Talvez aqui hoje você não consiga dizer para Deus, com palavras, o quanto você sofre, ou o que você está passando ou sentindo. Mas você consegue com suas lágrimas, com os sussurros da sua alma, com os seus joelhos dobrados, reconhecer onde você está. A segunda coisa que nós precisamos fazer, quando o tanque está vazio, é receber o cuidado do Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia, os versos 5 a 9. Elias chega naquele lugar, se assenta, debaixo de uma árvore e dorme. Não é isso que ele faz? Dorme. E o Senhor envia um anjo a Elias, e aquele anjo chega com um pãozinho na brasa, coisa boa, com um jarro de água, e diz, levanta e come. A ordem é simples, o comando é fácil, levanta e come. Ele se levanta, ele come e dorme de novo. Está parecendo alguns aí, né? Levanta, come e dorme. E ali ele é de novo despertado pelo anjo. E despertado, recebe a ordem de novo, levanta e come, porque a sua caminhada será longa. O seu caminho será longo, e Elias teria que caminhar por 40 dias e 40 noites. Mas sabe o que esses versos 5 a 9 mostram para o meu e para o seu coração? Que ninguém pode fugir de Deus. Elias fugiu de Jezabel, Elias fugiu de Acabe, mas a oração de Elias no verso 4 também, era uma oração de fuga de Deus. Eu não aguento mais. Mas o Senhor nos mostra através do seu cuidado que ninguém pode fugir de Deus. O salmista disse, se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. O Diante do Trono Kids disse, não dá para brincar de esconde com Deus. E se você conhece, sinto te dizer, você é geração X ou Z. Não dá para fugir do amor de Deus, pois esse amor nos persegue. O Senhor sempre nos encontra, o Senhor sempre nos alcança, e o Senhor sempre estará pronto para cuidar de nós. E talvez você entrou por essas portas aqui hoje, tentando fugir de Deus. Talvez você chegou aqui hoje, tentando fugir da presença do Senhor. Talvez você tenha tentado com a sua vida, fugir dos conselhos e da direção do Senhor para a sua história, para a sua trajetória. Talvez você tenha tentado, na sua ignorância, repelir a voz de Deus que tanto fala ao seu coração. Repelir a voz de Deus que tanto te conduz à mudança. A sua alma grita, seu coração aperta, os seus recursos não existem mais e você não sabe mais o que fazer. Mas nessa noite, meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida que você vai receber do mesmo cuidado que Elias recebeu. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai receber do mesmo renovo recebido sobre aquele homem, sobre aquele profeta, sobre aquele grande homem de Deus que passava por dias de aflição e dificuldade. O mesmo Deus está aqui para cuidar do seu coração. O mesmo Deus está aqui para dar a você uma nova gota de esperança. O mesmo Deus está aqui, não para ser uma luz no fim do túnel, mas para ser a luz do seu coração, para ser a luz da sua mente, para ser a luz dos seus olhos. O que você deve fazer na prática para receber o cuidado de Deus? Esteja atento às pessoas que estão à sua volta. O Senhor não apareceu pessoalmente para Elias, mas o Senhor enviou um anjo.
O Senhor pode não aparecer com um anjo para você, mas o Senhor pode te enviar pessoas. O Senhor pode te enviar amigos, amigas. O Senhor pode chamar os seus pais para fazer uma correção que você precisa. O Senhor pode levantar até mesmo pessoas estranhas para serem instrumentos de Deus na sua vida. Sabe aquela pessoa que nunca te viu, não te conhece, e quando te encontra, fala: Senhor, tem alguma coisa diferente em você. Ei, deixa eu te dizer algo, deixa eu orar por você. Esteja atento às pessoas que estão à sua volta. Elas podem ser instrumentos de Deus para você. E outra coisa, se você quer receber o cuidado de Deus, você precisa aceitar ser ajudado. Existem pessoas que ainda insistem em dizer: eu não gosto de receber ajuda de ninguém. Existem pessoas que ainda insistem em dizer: eu não sei ser ajudado por outros. E essas pessoas mostram quão distante elas estão do reino de Deus. Porque o reino de Deus é o reino onde nós levamos os fardos uns dos outros. O reino de Deus é o reino onde nós ajudamos uns aos outros mutuamente. O reino de Deus é o reino onde nós somos chamados para amarmos uns aos outros como nós nos amamos. Aceite ser ajudado. Quebra esse orgulho do seu coração. A última coisa, meus queridos, que nós precisamos fazer quando o nosso tanque está vazio é receber o renovo, o combustível que vem do próprio Deus e seguir a sua direção. Quantos aqui precisam ser renovados nessa noite? O Senhor fez uma pergunta para Elias. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. No verso de número 10, no final do verso 9, na parte B do verso 9, o Senhor chega para Elias e faz uma pergunta muito simples: Elias, o que você está fazendo aqui? E essa pergunta do Senhor é repetida também no verso de número 13. O que você está fazendo aqui, Elias? E a resposta de Elias é a mesma para as duas perguntas. Elias enche a sua resposta de justificativas. Ele diz: Senhor, eu sou zeloso. Eu sou zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Senhor, o seu povo te rejeitou. Senhor, os profetas morreram à espada. E Senhor, eu sou o único que sobrou. Mas entre as duas perguntas, tanto do verso 9, quanto do verso de número 13, há uma experiência marcante na vida de Elias. E esta experiência é o encontro renovador de Deus com aquele profeta. O Senhor diz, depois da primeira pergunta: vai para fora da caverna, que o Senhor vai passar por aí. Vai para fora da caverna que eu vou ter um encontro transformador e renovador com você, Elias. E vem um vento forte. Um vento tão forte ao ponto de esmigalhar as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Vem um terremoto. Algo incomum, inesperado. Treme tudo, balança tudo. Mas o Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo. E Elias conhecia o fogo. Elias olhava para Deus e lembrava de como Deus poderia agir por meio do fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E por último vem uma brisa. Um vento suave. E Elias pega a sua capa, porque o Senhor estava na brisa suave. E o Senhor traz a Elias uma nova direção. Depois das duas perguntas e das duas respostas, o Senhor chega para Elias, depois de renová-lo, com uma nova direção. Você vai ungir novos reis. Você vai na Síria e vai mudar a liderança da Síria. Você vai em Israel e vai ungir um novo rei sobre Israel. Quem é Acabe diante do meu poder? E você vai preparar o seu sucessor.
porque é chegado o seu tempo. Veja bem, meus queridos, encontrar-se com o Senhor e com a sua palavra é o combustível que eu e você precisamos. Ter um encontro renovador e transformador com Deus, que pode realmente trazer vida aos sepulcros, é o combustível que eu e você precisamos. Aquele homem saiu daquele lugar, renovado por Deus, para caminhar 40 dias e 40 noites, e para mexer em reinos, governos, poderes, porque o Senhor o havia renovado. O Senhor havia mexido com ele. O Senhor havia feito novas todas as coisas. E nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Seja no vento forte, seja no meio do terremoto, seja no meio do fogo, ou seja através da brisa suave, nós precisamos do Senhor e do que Ele pode nos dar. Nós precisamos do Senhor e precisamos do como Ele pode nos renovar. Vamos ficar de pé. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti. O Senhor quer trazer renovo para o seu coração nessa noite. O pessoal do louvor pode subir, nós vamos cantar. E o Senhor quer trazer renovo para o seu coração nessa noite. Talvez você chegou aqui com o coração dilacerado diante de Deus. E a imagem que vem à minha cabeça é de um quebra-cabeças, com peças perdidas, que você tenta juntar, que você tenta montar, mas você não consegue mais. Porque tem peças dentro desse coração que você não tem controle mais, que você não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor pode trazer renovo sobre o seu coração nessa noite.